de Defesa brasileiros. Vão adquirir 300 aeronaves Embraer EMB-314, conhecidas como Super Tucanos. Também comercializam armas de fogo de pequeno porte. Será a primeira visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos à América do Sul. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, bom dia. Começando mais um programa Unifiel 60 minutos na Nova Difusora AM em 1540, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, sempre trazendo informações importantes para você ouvinte. Hoje na técnica nós temos o Wellington de Andrade. Muito bom dia, Wellington. Obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, pela sua competência aqui conosco. E temos também na supervisão o Miguel Jacques, que está lá todo a postos nas gravações, e a Raquel Duarte como produtora, escrevendo os textos, preparando aqui o nosso programa. Na apresentação comigo, Júlio Rezende. Hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais com o economista Paulo Roberto Silva dos Santos, que é pós-graduado em Finanças pela FECAP, graduado em Economia pela Universidade de Santana, atua na linha de empreendedorismo desde 2002, é formado também em metodologia de competência econômica baseada na formação de empreendedores. Muito bom dia, Paulo Roberto Silva dos Santos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia ouvinte, bom dia ao professor Edmo, que deu mais uma vez a oportunidade do professor falar um pouquinho, né, de alguns temas muito importantes. Obrigado a Raquel, assessora de imprensa, pelo convite. Estamos aqui para sanar algumas dúvidas, dar algumas dicas, né, de finanças pessoais, metodologia, o que vocês quiserem. Nós estamos aqui abertos a fazer um grande trabalho no dia de hoje. Um ótimo dia a todos, com certeza será um maravilhoso dia. Muito obrigado, Muito obrigado, Paulo, seja bem-vindo. E para você que quer participar conosco, pode ligar para cá, 3681 1134, ou pode nos assistir pelo Facebook. Vá lá no Facebook, pode entrar inclusive no Facebook da Rádio Nova Difusora. Então, a novadifusora.com.br, entra lá, ou também você pode baixar o aplicativo da Nova Difusora. Entra no site, você pode baixar o aplicativo da Nova Difusora e nos assistir aqui. Nós estamos com uma live no Facebook. Ô Paulo, você que também tem uma formação em metodologia CEF, que é a metodologia de competência econômica baseada na formação de empreendedores. O que é essa metodologia? Explica aí pra gente. Bom, hoje é um grande diferencial do professor essa metodologia CEF, né? A metodologia CEF, ela vem na mesma linha de quem já conhece, do próprio Sebrae, que eu também atuo no Sebrae Nacional, do Empretec. Então, em Empretec, vocês vivenciam através de jogos comportamentais, onde você acaba identificando alguns perfis, né? Uhum. Isso é muito importante. O Empretec, ele o Sebrae, ele é habilitado, né, para aplicar o Empretec, ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas, e também a CEF. A CEF, ela é reconhecida pela ONU e também é uma metodologia vinda exatamente da Alemanha, né? Uhum. Ou seja, da GTZ, né? A GTZ Cooperativa Técnica Alemã. Ela identificou algumas necessidades das pessoas aprenderem com facilidade, através de jogos, dinâmica. E eu tenho a felicidade, já há 10 anos tenho essa metodologia, e aplicar ela em sala de aula, né? Inclusive, o Edmo, o reitor do Unifiel. O reitor da Unifiel, eu já trabalhei com ele em outra instituição, na instituição hoje onde eu estou, e aí até conversava com ele, falei assim, eu posso aplicar essa metodologia dentro das minhas aulas técnicas, como aulas de formação de preço, aonde ele falou, pode aplicar. Então ele me deu todo o apoio. Isso eu nunca vou esquecer pela oportunidade que ele me deu para mostrar um ensino
uma didática, uma metodologia diferente, onde faça com que os alunos consigam entender todo um processo e quebre alguns paradigmas dentro da academia. E eu tive a felicidade, né, de aplicar. Então, eu apliquei, por exemplo, hoje eu aplico até hoje na universidade, o beijinho de coco, onde os alunos fazem o beijinho de coco e começam a entender todo um processo de ensinamento, de aprendizagem, como montar o preço, como formar o preço, entender rateio. E eu faço uma interdisciplinariedade, onde todas as disciplinas do semestre começam a se encaixar e entender todo um processo. É o professor de direito de consumidor, vai trabalhar em cima do beijinho de coco, é o professor de contabilidade que vai ver o resultado do beijinho de coco dentro do balanço, é a professora na área de sustentabilidade, meio ambiente, ver como é que foi feito. Então existe uma interdisciplinaridade e isso faz com que o aluno aprenda, o aluno goste, exatamente, fala, poxa, que interessante, pensei que era tão complicado assim, não é. É uma metodologia interessante. A partir de uma coisa simples. Você vai lá, pega alguns produtos, pega lá o leite condensado, o pozinho do coco ali, o coquinho ralado, vai fazendo, vai manipulando aquilo. Perfeito. E toda a ciência que está por trás daquilo. Sim. É aprendendo por ação. E aí eu acabo, né? Eu peço desculpa, não até citei, a instituição que aplica essa metodologia é o Centrocap. O Centrocap é o Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor, onde trabalha toda essa metodologia de jogos de empresa e dinâmicas de grupo, onde as pessoas consigam entender de uma forma interessante. Infelizmente, hoje, todas essas dinâmicas, elas estão entrando na academia. Então, a academia, através do empreendedorismo. Que bacana. Olha, você que tem interesse aí em abrir seu pequeno negócio, em obter renda a partir de um negócio que você ou sua família conduzam, vai lá para o Centrocap que você vai ter todo o direcionamento, toda a aprendizagem necessária para tocar o seu empreendedorismo aí. Isso, legal, perfeito. Ô Paulo, eu quero tocar num assunto que teve início aí na semana passada com o debate dos presidenciáveis. Um dos debatedores, um dos candidatos, eu não vou citar nome aqui para não dizer que nós estamos privilegiando, prestigiando qualquer dos candidatos, mas um dos candidatos disse que uma pesquisa do SP Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Esses órgãos fizeram uma pesquisa e a pesquisa detectou que cerca de 63 milhões de brasileiros estão endividados e estão com o nome sujo. Essa pesquisa está dizendo isso. Agora, ela diz mais, ela diz que os brasileiros que estão nessa situação, na idade entre 30 e 39 anos, representam o maior número de pessoas endividadas. A pesquisa aponta ainda que cerca de 17,6 milhões, ou seja, 51% da população nesta faixa etária, estão nessa situação. Em seguida aparece a faixa etária de 40 a 49 anos, que são cerca de 13,4 milhões de brasileiros negativados. Ou seja, é um número absoluto e absurdo, nesse sentido de que as pessoas estão muito endividadas. Como é que você enxerga essa situação aí? É possível esse número existir? Eu, inclusive, né, foi tema, e inclusive a própria Raquel, né, ela me incentivou a escrever sobre esse tema, né? Com o debate que nós tivemos na última quinta-feira, onde o candidato disse bem claro que 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, né? 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Então, é um número muito significativo. E aonde eu questionei, vou levantar um pouquinho, né? Aonde eu questionei esse número. Aí eu fui levantar junto ao Serasa, né, que é o Serasa Experience, que ele faz todo esse trabalho, e o candidato deve ter tido respaldo exatamente com esse número. E aí eu estava olhando a matéria. Pela matéria, eu não vi em momento nenhum o Serasa escrever que essas pessoas estão com o nome sujo.
Uma coisa é você estar endividado, Certo. outra coisa é você estar inadimplente. Uhum. Então, são duas coisas bem diferentes. E, por exemplo, eu estou endividado, eu estou no cheque especial estourado, pode ser que eu esteja no cheque especial estourado, ou minha conta de água e luz está atrasado por 10, 15 dias, o meu telefone também é atrasado, a minha conta da prestação da casa própria é atrasada, mas não significa que eu estou com o nome sujo. Sim. São duas Sim. coisas bem diferentes. Então, é o que eu questionei. O número é muito grande, tanto é que, né, nós estávamos fazendo a conta antes, pelo candidato, a dívida média seria em torno de R$ 1.400 para cada endividado, cada inadimplente. Desses 1.400, você pegar 63 milhões, você faz uma continha de multiplicação, é muito número, né? Ou seja, é por volta de 88 bilhões de reais que tem aí pessoal endividado. É claro que você for olhar hoje nas mídias sociais, né, ou no próprio sites, né, eles mostram o governo dando algum subsídio para determinados setores, 150 bilhões, 60 bilhões de subsídio, tirando dívida. Aí, mas por que não faz isso, né? É uma coisa para se questionar. Eu tenho, né? Então, agora o fato esse número, eu achei ele muito alto, né? Tanto é que eu escrevi exatamente sobre esse tema, 63 milhões de brasileiros endividados. E aí comecei a mexer um pouquinho com o meu tic-tac lá, falar, poxa, por que acontece isso, né? Por que as pessoas se endividam, então, o Paulo? É uma coisa interessante, ligado literalmente a comportamento. Então, são atitudes. Então, eu aqui, na última vez que eu tive no programa, falei uma frase de desconhecido, que eu acho muito interessante, ela é impactante, ela até faz com que você comece a entender e falar, poxa, como é que eu sou? O que eu faço? Né? A frase é, a falta de lucidez financeira é você comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem você não conhece, com o dinheiro que você não tem, a pessoa que você não é. Então, nós olhamos muito, nós fazemos muito para os outros e não para nós. É uma questão de comportamento mesmo. É né? literalmente comportamental. Tanto é que eu tive a felicidade, eu tenho a felicidade de viajar aí no Brasil para disseminar essa cultura de educação financeira entre os jovens. E aí eu tive a felicidade de fazer uma pesquisa numa dessas palestras e de reuniões que eu fiz no norte de Minas. Eu tive a felicidade de conversar com alguns familiares para identificar o porquê que elas se endividam, qual é o principal motivo que elas se endividam. E aí elas falam que a preocupação da dificuldade que elas têm financeira e dificuldade com os números são muito grandes. Então, uma dificuldade financeira entre as famílias, nesse grupo, especificamente nesse grupo, eu até mostro que posso até espelhar um pouquinho ele para uma amostra maior, mas nesse grupo está girando em torno de 70% a 80% dessas pessoas, elas têm dificuldade financeira. E aí, isso é muito preocupante. Claro. Mas por que elas têm essa dificuldade financeira? Porque falta uma base. E qual é essa base? O governo, hoje, felizmente, nos últimos 2 ou 3 anos, o governo está trabalhando essa educação financeira. Existem alguns projetos-lei, né, projeto-lei, principalmente de um dos, se não me engano, o pastor Feliciano, né, ele pediu para alterar um projeto-lei e colocar a educação financeira no ensino fundamental e ensino médio. Para né? desde criança já ir ter contato com essa situação. Perfeito. Você vê como é importante isso. O governo, mas os Estados Unidos já faz isso há muito tempo. Existe um comitê, existe um conselho de educação financeira nos Estados Unidos, presidido por um dos principais executivos da área de economia, na parte de corretora dos Estados Unidos, onde se preocupa com as pessoas com o endividamento. E ele tem esse comitê, onde o próprio Banco Central
americano coordena exatamente isso. Infelizmente, também o nosso Banco Central do Brasil já está criando algumas campanhas, inclusive cursos online. Se vocês tiverem oportunidade, eu ficaria muito feliz se vocês fossem clicar lá no site do Banco Central do Brasil, e vocês vão ver educação financeira, vídeos no YouTube, algumas analogias que eles mostram das pessoas se endividando. Nós, brasileiros, precisamos nos conscientizar da importância da educação financeira. Exatamente, porque nós precisamos aprender, Paulo, no meu entendimento é assim, né? Eu ganho X de salário, então eu tenho que consumir só o que eu tenho de salário. Não tem, ou deixar claro que uma reservinha para uma emergência, mas se eu ganho, vamos supor que eu ganhe R$1.000, que é um pouquinho mais que um salário mínimo. Então eu tenho que concentrar os meus gastos dentro daquele R$1.000. Não é dessa forma que nós temos que conduzir a nossa vida? Perfeito. Porque se eu começar a consumir aquilo que eu não posso, aquilo que só os meus olhos estão enxergando, porque o outro tem, eu quero ter também, eu quero ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor roupa, e mesmo porque eu tenho todas as minhas dívidas fixas, conta de água, conta de luz, eventualmente o condomínio, eventualmente conta de celular, isso e aquilo, então tem muita coisa, né, que tem que estar previsto no orçamento. Perfeito. E você tocou num assunto, por exemplo, o endividamento é comportamental, né? Então, o que acontece? Uma professora da USP, Sabrina Arruda, ela fez uma pesquisa mostrando aonde as pessoas se endividam. Então, nós identificamos lá que 21% dessas pessoas que se endividam é por problemas esporádicos, problemas, por exemplo, olha, eu preciso gastar com a parte da odontologia, preciso gastar com meus dentes, de repente eu tenho que fazer um canal, e esse canal custa 3, 4 mil, não estava no orçamento. Certo. Então são despesas que não estavam previstas, que aí acabou com que as pessoas se endividavam, ou até mesmo não tem plano de saúde. E aí teve que gastar ou vai gastar com determinados valores que não estavam na sua planilha, né? Sim. E 21%. Depois colocou como 35% consumismo. E o consumismo é literalmente comportamental. Então, o consumismo comportamental, que você tem aquela vontade de comprar, eu preciso comprar, agora eu vou comprar, eu passo na vitrine, poxa, olha que sapato bonito, eu vou comprar, olha que gravata, eu vou comprar, mas você tem mais de 15 ou 20 gravatas em casa, você tem mais de 10 sapatos, mas eu vou comprar que esse encaixe. E aí aquele negócio, será que realmente eu preciso disto agora? Então eu sempre comento, na hora que nós formos comprar, nós temos que parar para pensar, na hora que eu vou, será que realmente eu preciso disto agora? E se eu preciso disto agora, ok, eu compro. Então, quando você começar a se perguntar, você vai perceber que muitas compras futuras que você iria comprar, não vai comprar. Porque você vai falar, não, acho que eu vou segurar um pouquinho. Existe uma coisa assim, antes de tomar uma atitude, conta até 3 primeiro, né? Conta até 3. 1, 2, 3. Preciso comprar? É necessário? Está me fazendo falta realmente, né? Agora, tem uma coisa que é uma modalidade de compra que muitos de nós utilizamos para nos abastecermos, que é o cartão de crédito, que é aquele pedacinho de plástico que nós vamos lá, chegamos numa loja, vimos aquele bem de consumo, compramos e não precisamos pagar nada ali, ó. É só passar o cartãozinho, não paga nada, não tira dinheiro do bolso, não mexe com nada. Como é que a gente deve se adaptar com a compra do cartão de crédito, Paulo? Porque certamente a gente não paga nada ali na hora, mas depois vem a fatura. O cartão de crédito, eu não gosto da palavra cartão de crédito. Eu gosto da palavra como meios de pagamento. Diferente. Eu não quero usar. Eu não posso usar o cartão de crédito como um crédito. Hoje, o cartão de crédito, houve algumas mudanças, né? O Banco Central fez algumas mudanças importantes e significativas, porque os juros de cartão de crédito hoje girava em torno e gira por volta de 400% ao ano. 400% ao ano.
Ou seja, Quanto dá a poupança hoje ao ano? a poupança hoje está girando em torno de 5, 5,5, não bate mais 6. Está abaixo de 6% ao ano. A diferença, ela é muito grande. E o cartão de crédito, mais de 400%. Mais do que 400%. Então, você imagina uma pessoa que se endivida, por exemplo, entende, R$100, no final do ano já está devendo R$400. Uhum. E se fosse 10% pelo menos, estaria devendo 110 e não 400. Então, isso é importante, essa parte de que está tendo a rotatividade desse próprio cartão de crédito, permite juros absurdos. Uhum. E o governo hoje, para a pessoa não entrar mais no rotativo, a pessoa vai fazer o seguinte, olha, eu estou devendo no cartão de crédito, a partir do 30º dia, ela não fica mais com os juros do cartão de crédito. O banco, automaticamente, ele é obrigado a entrar em contato com a pessoa para oferecer uma outra linha de crédito inferior aos 400%. Entendi. E provavelmente essa linha de crédito ela já está girando abaixo de 150%. É alto, é muito alto, mas já é já é um ponto importante. Quando você fala rotativo, é porque a pessoa tem lá, ela deve R$2.000 no cartão de crédito. Ela, quando vem a fatura, ela não consegue pagar o total. E aí ela entra num rotativo. Aquela cobrança, ela fica girando para que até o momento que ele pague. Perfeito. Então, por exemplo, estou devendo R$1.000. Eu comprei meu celular, R$1.000, estou feliz da vida com o celular com vários acessórios que tem, várias utilidades, e aí passa-se um mês eu tenho que pagar a fatura. Aí eu olho para minha conta corrente e vejo que eu tenho que pagar R$1.000 e na minha conta corrente só tem R$100, porque eu torrei e gastei com necessidade dos outros. Mas eu tinha que me programar para pagar os R$1.000, mas eu não me programei para pagar os R$1.000. Uhum. Então eu só tenho R$100. Antigamente você pagava em torno de 10% do valor e rolava os 900. Isso, é o pagamento mínimo que eles chamam, né? Então, olha o que acontecia antigamente. Hoje nós temos muitas pessoas endividadas e com o nome sujo na praça, com as bandeiras dos cartões de crédito, seja qual for a bandeira de cartão de crédito, e muito endividado, com dívidas de R$400, passando a quase R$5.000. Mas por que eles estão? Porque foram juros sobre juros que acumularam, que acabaram acontecendo isso. E aí tem aqueles feirões, que é patrocinado pelo Serasa, para que você reduza essa dívida. E normalmente essa dúvida, inclusive o candidato que falou exatamente disso, essas dívidas são negociadas no feirões até com 95% de desconto. Poxa vida, se deve R$1.000, ele vai pagar só R$50, sei lá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que os juros, ele tem uma parte significativa. Então, eu vou ser sincero, eu como financista, eu detesto juro. Eu não aguento. Se for para pagar juros, que eu pague o menor juros possíveis. Quais são os menores juros possíveis no mercado? É o consignado, né? Que é quem trabalha numa empresa, tem convênio com o banco, tem um consignado. Tem também os aposentados, que permite isso. Eu vou até abrir um parênteses, se me permite, Júlio, dos aposentados. Hoje nós temos um número muito grande de aposentados que também estão endividados. E aí você olha esses endividados, eu vi uma reportagem, se eu não me engano, mais de 35 bilhões de reais, tem endividado esses profissionais, esses aposentados. Por quê? A maior parte das dívidas não são deles. Sabe tudo juros? Não, é do neto. Neto que utiliza o empréstimo dele. Você pode me emprestar R$200, R$300, R$400? O filho, pai, eu tô com um problema, pai, você pode me emprestar tanto? E aí, às vezes, a maior parte da dívida não são deles, são exatamente dos familiares. Quer dizer, comprometeu todo o benefício de aposentadoria dele com empréstimo para outras pessoas. Quando cai a aposentadoria lá, o banco já toma todas as prestações ali. Sem dúvida. 35% do salário dele vai para o consignado. Ele só recebe 65%. E ele tem os remédios para comprar, ele tem várias
despesas básicas que eles têm. Então, essa questão de endividado foi muito... Eu fiquei assim, do outro lado, eu fiquei muito feliz. Por quê? Pelo fato dos candidatos estarem preocupados com essa população. Uhum. Essa população endividada, que não é eu acho que não é os 63 milhões, mas que seja 30% desses 63 milhões que não consegue pagar, que estão com o nome sujo na praça. Você pegar esses 30 milhões, por exemplo, 40 milhões de pessoas que estão com o nome sujo na praça, e fazer com que eles entrem novamente na economia, isso é muito interessante. A economia vai rodar e eu vou ter uma demanda maior, eu vou ter as empresas ofertando mais e eu vou começar a melhorar. Mas para isso, não é assim, olha, você está devendo R$ 1.400, eu vou livrar a sua dívida. Não é bem assim. Tem que pagar. Não é bem assim. Uhum. Porque você assumiu uma dívida, pelo seu comportamento, você comprou mesmo não precisando. Agora, você comprou mesmo não precisando, não significa que eu vou te dar esse benefício de R$ 1.400 e você, tô legal, tô de boa, e eu consegui, comprei aquilo que eu queria. Não é bem assim. Ele vai chegar e vai negociar com o banco uma determinada linha de crédito que não seja 200% ao ano, que não seja que não seja, por exemplo, dos 100% ao ano, mas que tem uma linha de crédito, por exemplo, eu até ouvi um candidato falar, 12% ao ano, que é os juros legais. Mas como é que o banco vai trabalhar com 12% ao ano? É muito baixo. A poupança hoje é 6% ou 5% ao ano. O banco não vai ganhar nada. Ganha sim. O banco ganha nas tarifas bancárias. Também, é verdade. Ganha nas tarifas bancárias. São mais de 140 bilhões em tarifas bancárias que o banco ganhou. Agora, Paulo, eu queria voltar um pouquinho no cartão de crédito. Você falou em bandeira de cartão de crédito. Todas cobram esse mesmo juros de 400%? Ou a gente pode escolher? É fácil escolher? De que forma eu posso agir? Não é quase que um padrão, né? Eles são quase semelhantes, mas as bandeiras têm alguns benefícios diferentes que aí você pode. Tem bandeira que, por exemplo, não vou citar, várias bandeiras, Visa, Mastercard, o próprio Elo, que são junções de alguns bancos fazendo, elas permitem você ter alguns benefícios que são famosas milhas. Então, mas só que não é só as milhas que você tem que olhar. Você tem que olhar também quanto que cobra de anuidade. Então você pega... Eu vou dar um exemplo claríssimo. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela obriga os mutuários da casa própria, a partir do momento que assinarem o contrato do sistema financeiro de habitação, obriga a ter produtos bancários. O que significa isso? Significa que você tem uma linha de crédito, financiamento da casa própria de 10% ao ano, ela fala o seguinte, olha, nós vamos reduzir isso para 9%, mas o contrato seu está 10,5%, eu faço com que as suas prestações fiquem a 9% ao ano, essa diferença de 10,5%, de 1,5 ponto percentuais, ela é tão significativa, se você trazer isso, que você começa a comparar, por exemplo, 1,5 ponto percentual, dependendo do valor que está sendo financiado, chega até ter um desconto por ano em torno de R$2.000 a R$3.000 por ano. Quer dizer, uns R$200, 200 e poucos reais por mês. Então, isso faz uma diferença numa prestação. Aí você tem esse desconto de 3 mil por ano, aí o banco fala assim, ó, só que é o seguinte, você tem que ter o cartão de crédito. E esse cartão de crédito e o cheque especial... Cobra anuidade. Aí ele vai cobrar anuidade. Aí, por exemplo, para mim veio uma anuidade de R$500. 500 não, R$400. 4 parcelas de R$100. Falei, nossa, é um absurdo muito pagar grande, R$400 numa anuidade de um cartão de crédito que eu não uso, eu uso pouco. Aliás, eu sou até obrigado a usar para ter movimentação, porque senão ele vai cortar e volta a taxa 10,5. E aí, eu conversando com ele, aí vocês, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, tem cartão de crédito, recebe anuidade, olha lá, maior parte da população não olha na fatura as anuidades. E as anuidades, às vezes, são valores altos. Por isso que eu preciso, na hora que forem me vender um cartão de crédito, eu preciso olhar e perguntar para o dono do... mas qual é a taxa que você cobra de anuidade aí?
Perfeito. Tem que estar de olho nisso para que ficar de olho nisso. Não comprar gato por lebre. Às vezes Tem está pensando. Ficar de olho nisso. Então aí você olha, 3 mil que eu tenho de benefício, mais os R$400 que eles vão comprar em 4 parcelas, peraí, olhando assim, legal, R$3.000, eu estou ganhando, então eu vou pagar os 400. Não é por causa dos 400, eu vou lá e converso com a Caixa Econômica, eu quero cancelar o cartão. E aí eles vão dar vou dar um desconto. E aí chega a descontar, para mim um desconto caiu para R$200. Então eu estou ganhando os 3 mil, certo? Porque eu tenho a taxa de 1,5 ponto percentual e os R$200. Muito bem, 11h30, falando hoje sobre finanças pessoais com o economista Paulo Roberto Silva dos Santos. Nós vamos a um pequeno intervalo, por favor, Wellington, um intervalo, e nós voltamos daqui a pouco para falarmos mais sobre finanças pessoais. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, ouvintes! Eu também faço parte da programação da Nova Difusora 1540 AM. Programa Marcos, Alemão e Amigos, de segunda às sextas-feiras, das 4 às 5 horas da tarde. Com muita música, notícia e prêmios. Participem! Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone, também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Bem, voltamos, 11h34, voltamos com o Unifiel 60 minutos, hoje falando sobre finanças pessoais com o economista Paulo Roberto Silva dos Santos. Ô Paulo, no bloco anterior nós falávamos aí sobre o cartão de crédito, mas tem uma outra coisa que acaba endividando as pessoas, acaba comprometendo muito o orçamento delas, que é o famoso cheque especial. Quando nós vamos abrir uma conta no banco, o que a gente deve
primeiramente, perguntar para o gerente quais são as coisas que nós devemos estar atentos para que depois nós não fiquemos comprometidos com todo esse juros de cheque especial, de cartão de crédito. O cheque especial é uma modalidade rápido de crédito e uma facilidade para os usuários, né, do cartão de crédito. Então, a pessoa, normalmente, o que acontece? Os jovens, eu sempre costumo dar dica para os jovens, precisa ter uma conta corrente ou precisa ter uma conta poupança. Eu sugiro que abra uma conta poupança, o jovem. Uma conta poupança que você não tem tarifas nenhuma. Ou o pai coloca a mesada lá e ele começa a ter aquele primeiro contato com o banco, o dinheiro, fazer o saque. Isso é importante para a própria criança, né? Criança não, adolescente que tenha. E o adulto que está começando a sua vida ativamente, né? Que eu digo na área trabalhista, sendo o primeiro salário, é sempre interessante. Primeiro, eu falo, abra uma poupança, começa a conhecer como é que é esse sistema, você não tem custo nenhum. Porque toda vez que você for abrir uma conta corrente, você tem custo, você tem que estar ciente porque você tem um custo. Tem muitas taxas. Você tem que estar ciente, uma conta corrente física, aquela que eu vou no banco, vou entregar todos os documentos, o banco abre, ela não vai ter limite de crédito, porque o banco não tem o seu histórico. Ainda não tem o seu histórico. E aí ele vai te abrir uma conta corrente. Você abrindo uma conta corrente tem alguns custos, que são as famosas tarifas. Como eu tinha colocado no bloco anterior, as tarifas hoje é uma das grandes receitas do banco. Então, no banco tem um número assim assustador de todos os bancos recebendo de tarifa. Então, é o carro-chefe dele, as tarifas. Antigamente não era isso. Antigamente, como nós tínhamos uma inflação, e quem viveu a época de 94 para trás, antes do Plano Real, viveu aquele negócio de inflação. Toda hora marcava o preço do arroz, o preço do feijão, e era uma coisa assustadora. Nós tínhamos, na época, em torno de quase 43% ao mês. E hoje nós temos uma inflação de 0,3%. Para os ouvintes que não sabem o que é uma inflação, para uma forma bem simples, inflação ela come o valor do seu dinheiro. Então o que é o seu dinheiro? Ele vale, você pensa que nominalmente ele é R$100, mas na hora que você for comprar, você só consegue comprar mercadorias no preço de R$80 a R$70. Então você perdeu R$30. Isso é inflação. Né? Então, dando uma aula de economia, mais ou menos assim, nós temos que tomar cuidado e entender o ciclo econômico. Hoje o Brasil vive um ciclo econômico saindo, mas bem assim devagar de uma recessão. Nos outros 2016 e 2015 foram os piores anos que nós tivemos de recessão. Nós não vivemos uma depressão. Quem viveu uma depressão foi os Estados Unidos, em 1929. Então, o que acontece? Nós não vivemos uma depressão. Uma depressão é uma coisa assustadora para a economia. Então, quando alguém fala para mim, poxa, professor, eu estou olhando aqui a economia e nós estamos com uma inflação, deflação. Nossa, existe deflação? Inflação e deflação é a inflação negativa. Uma coisa, mas a inflação não é negativa, só que você olha a inflação dos órgãos da Fundação Getúlio Vargas, dá 0,30 e você vai ter negativo 0,30. Isso é uma deflação, significa dizer que houve uma queda de preço. E quando há uma queda de preço, você tem aí um volume muito maior ofertado do que quem está procurando. É a oferta e a procura, lei da oferta e procura. E aí no cheque especial, também temos que tomar cuidado com relação a isso também. Nós temos que ir atrás de bancos que oferecem alguns benefícios para vocês. Claro que eu tenho que pagar, mas alguns benefícios. Então hoje no mercado, principalmente os jovens, nessa era da tecnologia, na era da informática, nós temos os bancos virtuais. Esses bancos virtuais faz o mesmo papel que um banco comum. Então, hoje, e aí ele diminui as cargas, tarifas e tudo, e é muito interessante as pessoas também fazerem a opção com os bancos virtuais. Você pode baixar o aplicativo do banco ali no seu celular e controlar tudo por ali, pagando muito menos tarifas, tudo isso. Perfeito. Você abre a conta na internet, rápido.
Você abre a conta em 5 minutos. Não precisa nem apresentar documento, você precisa apresentar números do documento, mas o documento físico mas não. você manda um e-mail que a instituição pede para você anexar nesse e-mail os seus documentos pessoais de endereço. Você vai lá, tira foto e ele manda. Perfeito. Você não paga DOC, alguns não pagam DOC, te dão uma oportunidade. Gente, eu costumo dizer dos valores invisíveis. Nós não percebemos isso. Eu falo dos valores invisíveis, vou dar um exemplo claríssimo. Eu vou na padaria. Vou tomar meu café da manhã na padaria. Adoro tomar café na padaria com meus amigos. Meus amigos sabem disso, adoro. Vou até com uma cadernetinha para anotar o que eu gastei com o café. Né? O professor Castro, que fala exatamente isso, um grande amigo meu, que mora hoje em Águas de São Pedro. Ele fala exatamente isso. O Paulo só fica andando com a cadernetinha dele. Grande abraço, viu, professor Castro? Sei que você deve estar ouvindo nós aí, eu fico muito feliz aí como ouvinte. Então, esse negócio de você anotar. E é tão importante, por exemplo, vamos supor que eu gasto R$ 7,75 para tomar uma média com um pão com manteiga ou uma bisnaga. Aí eu pego os 7 ou 8 reais e vou comprar 6 pãezinhos e 2 bisnagas. Com 8 reais. Comprando muito mais. Gente, claro. Grandeza de valores. Começa a olhar isso, começa a se questionar. Tô com fome, pai, eu tô com fome, pai, eu quero... Vamos parar aqui no McDonald's, vai comer e tal. McDonald's, 25 reais. Um número 1, sei lá qual que é o... 25 reais. Aí você vai aqui no restaurante e você vê um prato feito, 15 reais. Mais barato e com muito mais poder nutritivo, né? Eu não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, não é isso. Eu preciso, às vezes, em alguns momentos, fazer isso. É até legal, mas eu não preciso fazer sempre. E aí, quando você percebe que você tem 5 reais que sobra, 10 reais que sobra, esses 10 reais que cobra e 5 reais que sobra, vai chegar no final do ano com 1.300 reais que você poderia viajar para uma Porto Seguro com 1.300. Tem pacotes aí de 1.300 agora em agosto. 1.300, 7 dias com café da manhã. Quer dizer, tudo aquilo que você vai consumindo no seu dia a dia, se você puder fazer a somatória e pensar no que aquilo representa no ano, fica muito mais fácil de você observar o quanto você está gastando realmente. Perfeito. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que começar a dar valor no nosso dinheiro. Né? E tomar cuidado com os gastos invisíveis. Isso, então, esses gastos. É a moedinha aqui, é 2 reaisinhos ali, 1 realzinho aqui. É tão interessante, você, vamos supor, saca 100 reais na sexta-feira, quando é domingo, você vai colocar a mão no bolso, você tem 5 reais, 2 reais. Para onde foi meu dinheiro? O que eu fiz com esse dinheiro? E aí que vem a grande sacada. Como é comportamento, eu gasto. O importante não é quanto você ganha. Não. O importante é quanto você gasta. Quando eu começo a controlar os meus gastos, começo a identificar para onde vão os meus gastos, eu começo a falar, poxa, olha, você viu quanto eu estou gastando com cinema? Você viu quanto eu estou gastando com restaurante fora de casa, almoço fora de casa? Você viu quanto eu estou gastando com isso, aquilo? Então, eu não estou dizendo que você não vá, não precise ir. Precise, posso reservar, mas eu tenho que saber para onde vai meu dinheiro. Mas aí, então, acho que você já está me dando uma dica. Eu estou percebendo o seguinte, eu posso gastar, posso, mas eu tenho que saber onde. E como é que eu faço isso? Põe no ponta do lápis, é isso? Isso, põe na ponta do lápis. Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma analogia com o mundo empresarial, trazer para o mundo pessoal. Então, hoje, palavras muito importantes no âmbito empresarial, que são redução de gastos, redução de custo, redução de despesa, eu posso usar isso para a família. E como é que eu uso para a família? Como é que eu vou classificar custo? O que são custo? Custo é aqueles gastos que você tem mensalmente, que é para sua subsistência. Você não pode ficar sem ele. Por que eu não posso ficar? Não posso ficar deixar de pagar a escola da criança. Não posso deixar de ir no supermercado. Opa, supermercado, senhores pais, não vão com as crianças
para o supermercado. Deixem as crianças em casa com a sobrinha ou com a tia, com a avó, e vão fazer a compra do mês vocês. E outra coisa, procure ir depois do almoço, que já tenha tido a Se refeição. alimentado. Claro, porque quando você chega lá, independente ou não, dá vontade de comprar isso, querer comer aquilo, e aí são alguns valores pequenininhos que você não vê, que você começa a colocar isso no papel, você vai perceber, poxa, eu deveria ter, olha quanto eu gastei. Então, comece a criar alguns hábitos. São detalhezinhos importantes. Duas dicas. Não leve criança ao supermercado e vá lá sem fome. Tem que ter comido já. Não passe fome dentro do supermercado. Não passe fome. Porque você vai acabar consumindo mais para poder ter aquele conforto, né? Sim, perfeito, que o alimento traz. Perfeito. Então, são detalhes que fazem a diferença no final do mês. Nós não percebemos isso. Eu, na qualidade de economista, eu tenho por obrigação, e ontem, dia 13, né? Dia 13 foi dia do nosso economista. Parabéns a todos os economistas, né? Uhum. Então, essa nossa a importância que nós damos para a sociedade e para levar esse tipo de palavra de educação financeira. Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito delicado na economia. Não só na economia, como na política. A política nossa, há alguns tempos atrás, a política não interferia na economia. Felizmente, de 94 para cá, nós temos um plano que, por mais que algumas pessoas queiram criticar, nós temos algum plano que nós tiramos a inflação, né? Houve um crescimento, houve um preço muito caro para isso. O governo, na época de 94, Fernando Henrique, pagou um preço muito caro que não foi a falta de infraestrutura em 94 da infraestrutura. Tanto é que nós tivemos apagões, nós tivemos a crise hídrica, nós temos tudo isso, porque falta estrutura, porque ele queria trabalhar exatamente esse problema econômico, essa coisa da inflação. E aí começou a trabalhar muito forte isso. Então, quer dizer, existem vários fatores. Nós somos uma economia, nós não somos uma economia. O que está acontecendo, por exemplo, Venezuela. Senhores ouvintes, a Venezuela, o Banco Mundial, a inflação projetada pelo Banco Mundial é de 1 milhão % ao ano. Na Venezuela. Na Venezuela, 1 milhão % ao ano significa por mês 137% ao ano. A nossa inflação é 0,3%. Você imagine alguém comprar, nós não vivemos isso. Podemos ter vivido isso em 94, antes de 94, com a hiperinflação, mas não foi tanto. Sabe que você ir com um carrinho de dinheiro para comprar um pãozinho? É mais ou menos isso. Nossa. Né? Então, eu sempre costumo dizer, nós estamos vivendo um momento político que muitas pessoas não têm certeza, não têm convicção em quem vai votar. Uhum. Nós temos um número significativo de pessoas indecisas. Tem mesmo. Nós temos uma economia que tem uma volatilidade incrível, principalmente o mercado acionário está tendo uma volatilidade incrível, ou seja, hora a bolsa sobe, desce, o dólar disparou, crise na Turquia. Então algumas pessoas, o leigo, não sabe o que está acontecendo. E o mais importante é começar a entender todo esse processo, ter uma visão sistêmica. Isso é importante. E poupar, né, professor? Tem que poupar. Como é que eu começo a poupar? Eu tenho lá meu salário, como é que eu começo? Como é que eu me planejo para poupar? Reservo, não reservo dinheiro? Como é que funciona isso na cabeça do consumidor? Isso. Poupar. O Brasil é um dos países que menos poupa. Não tem o costume de poupar. Não tem o hábito. Não tem hábito de poupar. Bolívia poupa mais que o Brasil. O boliviano vai lá, tem a cabeça mais tranquila para poder fazer isso. Os bolivianos poupam mais que o Brasil. Nós não temos hábito. Sabe por que nós não temos o hábito de poupar? Porque vai falar, não sobra dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Todo final do mês, o meu salário só dá para 10 dias. Como é que você quer que eu poupe? Isso é questão de objetivo. Você tem que ter objetivo. Você tem que falar, eu ganho R$1.000 líquido. Não vem com R$1.000 bruto, não. Uhum. Você tem R$1.000 líquido, é aquilo que entra na sua conta corrente. Então, na sua conta corrente, mas eu tenho 1.500 para pagar.
tenho 1.500 para pagar. Como é que você quer que eu poupe? Comece a criar hábito. Esses R$1.000, na hora que entrar o seu salário, procure tirar R$50, R$100 e tire isso, jogue numa poupança. Ou deixe até mesmo, eu não gosto de falar, mas não deixa de ser um hábito de poupar. Deixe guardadinho em casa, então, esses R$100. Embaixo do colchão? Debaixo do colchão. Não gosto de falar isso, porque você pode abrir uma poupança. Você pode abrir um tesouro direto. O tesouro direto. O que é o tesouro direto? O tesouro direto é uma aplicação do governo, onde você tem remuneração acima da poupança. E você pode aplicar a partir de R$30. R$30 eu já posso aplicar. Então, se eu chegar no meu gerente de banco lá e falar, eu quero aplicar no tesouro direto, ele não vai deixar. Aí ele vai falar assim, ele vai falar que não conhece, ele vai falar, não faça isso, aplique no CDB, não, aplique num fundo. Ele não vai falar porque o tesouro direto não dá reciprocidade para o banco. Não dá reciprocidade para o banco. Não, vamos explicar direitinho isso para o nosso ouvinte. Então, como é que o ouvinte tem que fazer para ir lá e aplicar no Tesouro Direto? O primeiro passo do ouvinte, hoje nós estamos vivendo numa era da tecnologia, informática. Então, hoje os bancos, você faz essas transações tudo via online. Tudo bankline, né, que eles falam. Então, se você tem acesso e olha a sua conta corrente todos os dias, ou 2 vezes por semana, pela internet, lá no campo onde você vê o extrato da conta corrente, pagamento de conta, lá tem um campinho chamado Home Broker. Home Broker é onde você faz operações com a corretora do banco, e aí você clica lá e faça o seu cadastro no Home Broker. Fazendo o seu cadastro, o cadastro é só você aceitar o que tem lá, colocar algumas informações que o banco não tem e clicar, e aí automaticamente você já está cadastrado na corretora e automaticamente você já pode fazer aplicações no Tesouro Direto. É muito fácil. E a partir de R$30 já A partir de R$30 você já pode fazer a aplicação. E eu sugiro, claro, com essa volatilidade do mercado, tem títulos que é atrelado à inflação e tem títulos à taxa da Selic. Eu sugiro que você aplique nesse momento que nós temos um pouquinho de turbulência política e economia até a eleição, quem vai ganhar a eleição, comece a deixar o seu dinheiro em títulos do Tesouro Selic. Porque ele varia de acordo com a própria taxa Selic que o governo estipula. Então, é uma forma de você se resguardar. Não vá em mercados, por exemplo, multimercado. Multimercado é muito interessante, fundo é muito interessante, mas você tem um risco da volatilidade, principalmente do problema que nós temos na própria economia e na própria política. Quer dizer, uma forma muito tranquila de poupar. Perfeito. Não é a poupança tradicional que nós temos aí, mas é aplicar em título do governo e que remunera bem, dá uma rentabilidade boa para quem quer poupar aí pouca coisa a partir de R$30. Poxa, muito bacana essa explicação sua. É uma dica importantíssima aí para os nossos ouvintes. Olha, infelizmente são 11h53, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vê como passa rápido, né? Quando o assunto é interessante, nós sempre somos pegos de surpresa aqui pelo tempo. Ô, professor Paulo, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, então. Opa, ô Júlio, mais uma vez eu estou muito feliz, é um assunto muito importante, a educação financeira, o Brasil endividado, os políticos preocupados com o Brasil, com os brasileiros endividados. Eu fico feliz em contribuir, em colocar algumas palavras, principalmente para os ouvintes aqui da região, e aonde chega, porque você está pela internet, no mundo todo pode ouvir vocês aqui, e assim, voto consciente, sem dúvida nenhuma. Nós temos aí vários candidatos, eu imagino, procurem olhar a plataforma, o que eles querem fazer, o que eles vão fazer. Então, quer dizer, eu não vou aqui apoiar um ou outro, mas sem dúvida nenhuma é um momento muito delicado na nossa política, e seja consciente na hora da votação. Agora é o nosso melhor momento. Esse é o momento nosso, né? E eu, claro,
como economista, né, acredito sem dúvida nenhuma no próprio país. O país já viveu momentos muito complicados na economia e nós estamos aqui exatamente para ajudar vocês. Eu fico feliz, eu agradeço novamente ao professor Edmo, a Raquel, que deu toda essa oportunidade para nós, né, a Unifiel também, que está dando esse apoio para nós aqui. Esses 60 minutos são maravilhosos, são temas que são discutidos aqui contextualizado. A grande sacada são contextualizados. E você, Júlio, eu que agradeço. E não esqueça também de visitar na oportunidade e ver programas de rádio que eu tenho no meu site. É www.umotimoempreendedor.com. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Muito obrigado, professor Paulo. Então, o Unifiel 60 Minutos fica por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM. 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior. E estou com você de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Nova Difusora, tocando tudo que toca aí no seu coração. Com a tocha, Rapaz, ó, eu tô com a tocha e não abro. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Vai pelo mundo afora, vai semeando a palavra. São 100 milhões de escrituras, vitória para o Brasil. Sociedade Bíblica, semeando a palavra eterna. Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. Plantão de notícias. Procuradores da República terão reajuste nos salários no ano que vem. O aumento de 16% foi aprovado pelo Conselho